Bem-vindos ao Gélio do Domínio de Éter Tenebres. Nós vamos agora com a segunda parte do livro do Weinberg, ainda o capítulo 1 do Weinberg. Os outros livros eles estão bem mais avançados e nós estamos indo agora lentamente com o Weinberg. O Weinberg ele adota uma postura um pouco diferente, não, essa, essa configuração melhor. O Weinberg adota uma postura um pouco diferente, um pouco mais, e nós vamos tentar, bem, e eu estou tentando seguir esse caminho com do Weinberg, ali, ipsis literis, né? Tentando, por um lado, seguir uma ipsis literis, mas, por outro lado, também atualizando, porque existem atualizações acerca do que esses livros, que já são livros da década de 70, né? Então, esse livro do Weinberg, ele é de 71. Então, a gente precisa... É de 72, na verdade. Passando, passando aqui embaixo, que é 72. E está passando aqui o nosso apoio aqui também. Então, agora a gente resolveu pedir dinheiro, né? Bem, com isso eu vou pegar o capítulo 2 do Weinberg hoje e vamos falar um pouco sobre a queda de corpos e as medidas de massa gravitacional e massa inercial, o que é, as diferenças entre uma coisa ou outra. Vai ficar, a divisão não vai ser bem essa. Eu não vou atacar, é, eu vou atacar até a metade, eu não vou falar aqui da parte das inversas do quadrado, e a lei newtoniana da gravitação, minha precessão do periélio do Mercúrio, não vou atacar nada disso hoje, porque eu quero atacar, eu quero falar bastante sobre o problema da diferença de massa, dos dois conceitos de massa que me parecem muito interessantes. E a gente vai perder um tempinho, porque nesse início do livro a gente já consegue abordar um tema que é um tema de fronteira em pesquisa científica, ainda que a gente não tenha as condições matemáticas necessárias para entendê-lo completamente. Bem, a gente começa falando, a gente está procurando uma teoria de gravidade, né? Uma teoria de corpos que caem. Por isso que a gente começa lá com. E quem começou a explorar isso, a gente tem um pouco mais, foi o Galileu. O Galileu pegou lá, jogava massas, né, do alto da Torre de Pisa e para ver como a queda livre funcionava. E Galileu chegou, ainda com aquelas condições muito precárias, na época dele, a conclusão de que a queda livre não dependia da massa do objeto. O objeto apenas caía, a queda livre não dependia da massa do próprio objeto. O que já nos dá um indício da equivalência entre massa inicial e massa gravitacional. Né? Bem, nós temos então, a partir disso, que a lei de Newton, a segunda lei de Newton, de duas formas, em cima com a massa inercial e embaixo com a massa gravitacional. A massa gravitacional poderia ser entendida como carga gravitacional. Assim, mg é a carga gravitacional. Então, a gente consegue estabelecer que a aceleração do objeto deveria ser a carga gravitacional, que é mg, dividido pela massa inercial vezes a aceleração imposta pela gravidade, aceleração g, né?
aceleração imposta pelo campo gravitacional. Então, seria essa fração entre esses dois objetos e a aceleração, ou seja, a aceleração imposta, a aceleração ela imposta pelo campo gravitacional seria proporcional à aceleração total do objeto, tendo como coeficiente de proporcionalidade o coeficiente entre as duas, entre a carga gravitacional e a massa inercial. Pois bem, então esse é o nosso coeficiente, esse é o objeto de interesse da gente. É, sendo esse coeficiente igual a 1, logo massa gravitacional, ou seja, em outros termos, carga gravitacional e massa inercial são iguais. Né? Pois bem, então nós temos que que sendo, então, para testar como a gente percebia que nessas condições de queda livre, a aceleração do objeto é a mesma aceleração do campo gravitacional, ou seja, a aceleração do objeto independe da massa do objeto, o que implica que as massas inercial e gravitacional são idênticas, ou pelo menos são, talvez o termo mais matemático mais correto, seja coincidentes. Então, a gente tem algumas formas de testar isso. E uma forma de testar é utilizando um dispositivo que se chama balança de torção. Em que nós temos objetos aqui, massas inerciais medidas, e a balança de torção ela vai rodar, ela vai gerar um torque no eixo central, como está esquematizado aqui, e esse sistema vai possibilitar medir o quanto que é uma massa segundo pela lei de Newton, o quanto que são o valor efetivo, digamos assim, o quanto das massas. Então, nós temos aqui, de um lado, a aceleração da gravidade atuando, né, na massinha A, na massa gravitacional A, e o efeito da massa inicial atuando, não sei se o meu mouse aparece, nessa segunda seta apontando para cima, não é? A mesma coisa aqui, a mesma coisa do lado direito, e a gente vai tender a rodar esse objeto para medir as acelerações. A aceleração gravitacional vai equivaler que afinal de contas, esses objetos não têm no ar, então nós vamos saber se a aceleração na horizontal e a aceleração na vertical vão ser equivalentes. Então nós temos esses dois comportamentos e, e daí a gente consegue escrever a tração no centro, né? Que é a torção desse objeto no centro. Com isso, bem, a gente faz um truque esperto aqui e coloca para gerar os coeficientes das massas, né? A carga gravitacional sobre a massa inicial, daqui também. Então, com esse teste, a gente consegue medir, achando a torção, a gente consegue saber as diferenças entre essas massas. Então, a gente faz mais uma, faz mais uma manipulação e a torção fica totalmente dependente do, dos coeficientes entre a massa, entre a carga gravitacional e a massa inercial. Aí vão dar. Então, esse foi o experimento de Edwards, que foi feito e, bem, não chegou-se a conclusão que chegou é que ambas as massas são iguais, ou pelo menos coincidentes.
E isso é o que baseia aquilo que a gente chama de princípio da equivalência, que é a equivalência um, entre o campo gravitacional e efeitos inerciais. Então, a gente tem o Einstein ele faz eu devia ter posto uma figurinha aqui, né? Que é aquela figurinha famosa do elevador. Você não consegue saber se o elevador está subindo com você ou se você está caindo num campo gravitacional. Porque é, é, o campo gravitacional é totalmente equivalente a um efeito inicial. Nesse sentido, a gente tem aqui esse trabalho de 2014, na Living Gravity Relative, que ele discute os experimentos, né, que comprovam a relatividade geral, é uma revisão acerca desses experimentos, e a gente teve esse trabalho que, na Revista Brasileira de Ensino de Física, que também revisa o problema do princípio da equivalência. Porém, o experimento de. Eu não consigo falar o nome desse cara, né? Ethos. É, alguns autores, porém, vou falar de novo. Porém, alguns autores argumentam que o experimento de Ethos, para diferenciar a, a carga gravitacional e a massa inicial, não necessariamente indica que elas são iguais, mas sim que elas são proporcionais entre si. E essa discussão aparece nesse trabalho aqui, que é um Journal of Physics Conference Series. Ele é um trabalho de 2019, onde os autores eles advogam uma teoria da gravidade, uma extensão da teoria da gravidade relativista, uma extensão da relatividade geral, que resolveria o problema da a questão do princípio da equivalência. Então eu vou ler aqui a tradução do resumo que eu preparei aqui para vocês. A experiência de Ethos tem sido tomada como base para as teorias métricas da gravidade, em particular para a teoria geral da relatividade, que assume que as massas gravitacional e inercial são idênticas. Salientamos o fato de que, ao contrário da crença há muita existência rimante, a montagem de experimentos de Ethos e as suas posteriores versões servem para mostrar não mais do que uma mera proporcionalidade linear entre as referidas massas, e não há inilutivelmente a sua exclusiva igualdade. Tanto assim é que, como quadro distinto, a teoria da gravitação de Yarman Ali Chomsky, conhecida como teoria IARC, onde não se pretende uma abordagem puramente métrica, faz com que a identidade entre as massas inercial e gravitacional deixe de ser interativa, mantém-se em total conformidade com o resultado das experiências de Ethos, bem como das experiências de queda livre. Mostra-se ainda que a experiência de Ethos nos priva de qualquer conhecimento sobre a determinação do coeficiente de proporcionalidade que entra em jogo. Por conseguinte, a experiência de Ethos e suas sequências não podem ser consideradas como uma base rigorosa para a relatividade geral. A esse respeito, sugerimos um teste crucial, a igualdade de massa gravitacional e inercial, através de uma comparação do período de oscilação dos dois pêndulos com diferentes comprimentos de braço, onde, devido às provisões da relatividade geral da teoria da IARC, representa, da teoria IARC, representa um valor mensurável. Então ele apresenta a relação de torque aqui e como que ele pretendia, qual o procedimento matemático que foi feito no experimento de Ethos, né? Ele aqui ele explica o experimento de Ethos, e na verdade esses dois coeficientes aqui
para as massas D e massa A, se eles fossem iguais, já gerariam a nulidade desse termo. Então, não implica. Então, o que se implica daqui não é a igualdade das massas, mas sim que, independente de qual forem as massas, a massa gravitacional é proporcional à massa inercial. E essa é uma, um grande problema da relatividade geral hoje em dia, quer dizer, desde a sua fundação, é uma discussão muito importante, porque, bem, esse acho que vai ser o vídeo mais rápido do canal. Né? Daqui se ergue uma interrogação muito grande, uma verdadeira interrogação cosmológica, eu diria, é, porque a gente pode ter que uma relação entre inércia e gravidade. Todos os corpos caem e todos os corpos têm inércia. Então, nós poderíamos pensar no efeito de inércia e de gravidade. Isso foi pensado pelo Ernest Mach. Né? E eu não pretendo abordar agora. Na verdade, eu tenho um objetivo no futuro fazer uma resenha do livro do André Costa sobre gravitação, sobre princípio maquiano. Então, de repente, isso aqui é uma boa, que é bastante estudado em relatividade. Eventualmente, isso aqui é uma boa introdução para no futuro também vir a discutir o livro do André Costa e a gente discutir princípios maquianos. E a teoria IARC é a terceira teoria de gravidade que a gente apresenta aqui. Que a gente já apresentou também a gravidade que é paralela. Então, por isso eu quis fazer esse mais curtinho e separar essa questão, dada a sua importância conceitual e a relevância da discussão ainda em andamento na comunidade, e por isso que eu quis fazer em vídeo separado. E, bem, nós estamos aqui com 17, um pouco menos de 18 minutos, mas eu vou encerrando esse vídeo mais curto, é, pedindo, além do apoia-se que passa aqui embaixo, tá passando agora, aqui, ó, vai passar de novo. Vai lá, toda a referência do Weinberg, além do apoia-se, tem aqui o Pix do canal, se quiser apoiar a pesquisa científica e a divulgação científica de alto nível, nós são essas as coordenadas necessárias. É, somos gratos desde então e sejam todos bem-vindos, sempre bem-vindos ao gélido domínio de Aeropetenebras. Valeu.